Olá, sou Maurício de Paula. E eu sou o Andréa Mello. E esse é o Aqui Podcast, conteúdo relevante para o mundo em transformação com a inteligência artificial. Sejam bem-vindas e bem-vindos. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como a inteligência artificial está reinventando o mundo da propaganda e conhecer mais sobre o universo de uma agência AI First. Mas antes, eu tenho um convite rápido para você. Não esquece de dar o teu like, de se inscrever no canal, para que você acompanhe os demais episódios. O nosso convidado de hoje é fundador e CCO da agência Tiger AI. A Tiger não corre atrás de tudo. Ela observa, espera e então ataca. É assim que a gente cria, sem ruído, sem excesso, só foco. A Tiger anda sozinha, não porque precisa, mas porque pode. Tigers não desperdiçam energia. Cada passo importa, cada movimento tem intenção. A gente vareja um insight, espia a relevância e crava o conceito. A Tiger tem uma inteligência artificial própria, feita para pensar como a gente, instintivamente, corajosamente, selvagemente. Tiger, wildly creative. Rafa Borges, seja bem-vindo ao Aqui Podcast. Bom, obrigado pelo convite, muito feliz, um prazer estar aqui para falar de criatividade, de inteligência artificial, esse novo momento da minha carreira, né? Também do mundo, a gente vendo essa mudança não só em propaganda, mas na vida das pessoas, né? A inteligência artificial, acho que ela vem nesse lugar de potencializar tudo e a criatividade também está nesse caminho. Que demais. Seja bem-vindo, Rafa. Muito obrigado. Olha, eu estava muito ansiosa pelo episódio de hoje, porque a gente até pouco tempo atrás falava muito das empresas nativas digitais, que eram as empresas que já nasciam nesse ecossistema, nesse mundo digitalizado. E agora a gente presencia o nascimento de empresas AI First, né, que são empresas que colocam a inteligência artificial no coração do negócio. Então, elas vão além do mero ganho incremental que o uso das ferramentas de IA podem trazer, né? Mas o modelo de negócio surge a partir das novas possibilidades que a gente tem agora com a inteligência artificial. E a Tiger AI se não a primeira, é com certeza uma das primeiras agências que a gente tem, assim, vou falar no Brasil, mas até usaria dizer no mundo, porque a gente lidera muito dos avanços da publicidade no mundo, né? O Brasil é um país com grande projeção. Então, eu queria te pedir, Rafa, para compartilhar com a gente o que é ser, né? Como é uma agência AI First, qual que é a diferença de modelo de negócios, de mindset, qual ganho isso traz para o cliente e como que é a operação de vocês, assim, na prática, no dia a dia? O que é que tem de diferente? Bom, a Tiger, ela nasce exatamente com esse olhar de ter inteligência artificial no centro de tudo, né, no centro do processo. A gente sempre pensou muito que inteligência artificial não é só o fim da história, ela está no desenvolvimento até do fluxo de trabalho. Então ela ajuda muito mais no meio do que no fim, né, na entrega final. A gente está acostumado a ver as pessoas olhando muito para a imagem que ficou perfeita, o vídeo que, né, fez o produto lá ficar sem nenhum ruído, mas a gente esquece que no meio a gente tem processo. E processo é dado, né? Se tudo é dado, se hoje a gente está aqui conversando, isso daqui é uma troca de dados, por que não a gente filtrar isso e melhorar o fluxo de trabalho? E foi com esse pensamento que eu criei a Tiger. Ela tem 1 mês e alguns dias de vida, mas tem 20 anos, né, por trás de experiência que eu tenho em agências de propaganda. Só que a Tiger, ela tem um olhar de negócio não só voltado para o resultado final, né? O que eu sempre falo para as pessoas explicando a Tiger sobre o que é ter uma inteligência artificial própria. Porque quando a gente fala isso é quase um conceito. E quando a gente tem esse conceito por trás, a gente precisa até explicar para as pessoas. E hoje a minha vida está sendo explicar isso todos os dias para todos os clientes que eu vou prospectar e também os clientes que já toparam, né, entrar nesse novo universo. A Tiger, ela nasceu de uma tese. E essa tese ela foi muito pautada em ter essa propriedade de inteligência artificial. Eu acho que sou o usuário número 1 do ChatGPT do Brasil, quando eu falo número 1, porque quando vem a notícia já fui atrás. Todas as ferramentas de construção de vídeo, fluxo de trabalho, eu também estudei muito antes de começar a trazer para o meu dia a dia nas agências. Eu fui diretor de criação, depois executivo de criação,
E nos últimos 2 anos, eu sempre coloquei inteligência artificial no meu processo individual, né? Eu pago as minhas ferramentas, né, nas agências, e eu sentia que as agências não estavam entregando isso para os funcionários, né? Pelo menos há 1 ano atrás, onde isso tudo era muito etéreo, né, esse pensamento de trazer para o dia a dia, eu via que ou você pagava a inteligência artificial e tinha uma outra entrega, ou você não pagava e ficava muito para trás. Eu comecei a perceber as pessoas ficando para trás. E é uma pena isso, né? Porque acho que quem deveria comprar primeiro seriam as agências, até para testar, para desenvolver novos sistemas. Quando eu criei a Tiger, eu fui atrás de entender o que seria criar uma LLM própria, Large Language Model, e como eu poderia trazer essa LLM sendo proprietária. E aí eu descobri, né, junto com a empresa de tecnologia que é a nossa parceira, que tem 3 maneiras de você se vender com esse conceito de inteligência artificial própria. A primeira delas é você ser uma LLM do zero, né? Você ser uma Big Tech. E isso não é a realidade de qualquer empresa no mundo. Você tem que ter bilhões de dólares para treinar uma do zero, ter um mega data center. A segunda já é uma realidade e a gente já passou por essa discussão, né, se é proprietário ou não é proprietário, que são as open source. A gente pega uma inteligência artificial já treinada de alguma empresa grande e coloca ela dentro de um sistema específico. Pode ser uma agência de publicidade, pode ser um escritório de advocacia. Enfim, você começa a treinar ela de uma forma muito específica e o resultado acaba surpreendendo muito, né, quando você coloca o fluxo focado. E dessas duas maneiras, né, a primeira que é impossível, a open source que é mais possível, a gente consegue garantir segurança de dados. Então, se dados é conhecimento e se dados sensíveis é a grande barreira para os clientes, é uma forma de eu garantir que eu vou ter um trabalho entregue por uma inteligência artificial, só com uma proteção de dados. E a terceira é o que a gente mais vê por aí, não deixa de ser um sistema próprio, porque tudo é sobre fluxo de trabalho, e toda agência pode criar um fluxo de trabalho através das APIs. Então eu posso comprar uma API do ChatGPT, uma API do Gemini, uma API de qualquer outra Big Tech, criação de imagem, né, que a gente vê muito, e sim falar que eu tenho uma inteligência artificial própria, porque eu tenho um fluxo de trabalho voltado para isso. Uhum. A Tiger nasce de um lugar de segurança de dados. Então, assim, quando Por isso você escolheu o segundo caminho. O caminho da API não tem essa mesma segurança. Eu não consigo garantir, porque a open source eu consigo ter um servidor próprio. Então eu pago hoje, o meu investimento maior é de nuvem. Então eu tenho um lugar muito seguro, criptografado, onde todo o conhecimento, seja pesquisa de marca ou dados muito sensíveis, né, de alguns clientes que os clientes não orientam os funcionários a subir num ChatGPT, numa Big Tech, com a gente ele pode fazer isso de uma forma muito mais segura. Perfeito. Porque a gente consegue garantir esse lugar, né, criptografado e por contrato até. É porque isso, de fato, né, a gente teve aqui entrevistando, inclusive, né, a CMO da JBS, né, outras pessoas, e a grande preocupação desses clientes é exatamente essa questão da segurança da informação, né? Super. E aí, tipo, a gente vê que alguns utiliza, mas ainda não pega a base, né, de uma forma consistente e sobe isso, porque ainda não tem essa questão de informação de segurança para onde vai essas informações, né? Hoje, acho que uma coisa que eu percebi muito no mercado e que eu percebo até hoje, tem 3 principais barreiras assim, para você implementar num processo de inteligência artificial, seja numa agência ou qualquer empresa. Primeiro é alto custo de ferramenta, porque ainda é muito caro. Sim. As pessoas usam achando que tudo é infinito, né? Mas na verdade as informações são finitas. A gente paga por token. As pessoas usam achando que elas não estão gastando token para escrever uma mensagem de WhatsApp. Então elas não trabalham com o pensamento de ter o modelo certo para uma determinada função certa. O segundo é a barreira de dados, né? As pessoas não se sentem ainda seguras de colocar dados sensíveis. E a terceira é a falta de conhecimento técnico. É muito difícil você, pelo menos nesse caminho que eu estou trilhando agora, você encontrar um ecossistema dentro de uma empresa onde todo departamento tem um agente próprio, né? Todo departamento tem uma funcionalidade própria dentro de inteligência artificial para ele poder trabalhar. É sempre uma grande pesquisa, né? Como se fosse um grande Google. Eu vou testar isso aqui, eu vou perguntar isso daqui. Quando, na verdade,
quando a gente fala de cultura de inteligência artificial, é saber que quando a gente está implementando alguma coisa, imputando algum dado ali, a gente também está treinando essa inteligência artificial o tempo inteiro. E quanto mais a gente, né, coloca esses dados de uma forma muito mais organizada, muito mais inteligente, ela está sendo treinada para devolver de uma forma mais inteligente. E é por isso que a gente vê muito ruído, às vezes, na informação. Por isso que, às vezes, a gente chega no Gemini ou ChatGPT e fala assim, eu não gosto, porque ele não entregou o que eu queria. É claro, você pediu de uma maneira errada. Rafa, tem um ponto aqui que você trouxe, essa visão de que todo input que a gente dá para a IA é dado, e que eu acho que é muito preciosa, é que até o erro, dar para a IA o feedback do erro é um dado que você dá para ela. Porque normalmente as pessoas, às vezes, ficam insatisfeitas com o retorno que elas obtêm do Gemini, do ChatGPT, do Copilot, mas elas não dão esse retorno para a ferramenta de inteligência artificial para falar, olha, essa resposta ela é insatisfatória por esses motivos, para que ela possa aprender também com feedback. Tem uma fase que a gente chama de aperfeiçoamento, né? É quando a gente, de fato, coloca tudo que a gente não quer também dentro da construção de agente. Quando a gente desenha um agente hoje, de uma forma muito leiga e simples, como a gente vê no Gemini ou no ChatGPT, estou usando esses dois de exemplo, mas a gente tem milhões de outras, né? A gente tem um número de caracteres, então a gente usa de 8 a 10 mil caracteres para a gente poder desenhar um bom agente. Então, assim, tem várias formas de você fazer um agente muito específico, né? Ou um agente robusto que vai te entregar com uma certa qualidade. XML é o melhor jeito de você fazer hoje, na minha opinião, porque eu consigo informações muito centradas, muito focadas e também organizadas, né? Quando eu peço lá para desenhar para mim, por exemplo, um roteiro, ele vem certinho com início, meio e fim, frase de impacto, call to action no final, ou quando eu quero fazer... XLM, desculpa te interromper. XLM? Não. XML. Isso, que você falou. Então, XML é uma linguagem de programação. Assim como HTML é uma linguagem de perfil de programação, onde a gente separa por divs. E o que é div, né? Quando a gente abre ali aquele conchetezinho, né? Objetivo, e depois fecha dizendo que ali fechou o objetivo. Ou a gente coloca a descrição, abre sempre com essas divzinhas, né? Que são esses... ou é um maisinho, mais e menos, né? Ou são conchetes. Isso é do ponto de vista até mais superficial da programação, né? Não estou nem entrando muito em detalhes do que a gente pode colocar. Mas só dessa forma, só esse cuidado, ele já te entrega um agente muito mais focado e organizado. Eu consigo separar exatamente o que eu quero por blocos. Então, assim, eu tenho início, meio e fim bem definido, eu tenho legenda bem definida, eu tenho carrosséis, né, dizendo o que é um título, o que é o subtítulo, o que é uma sugestão de imagem, por exemplo, que eu posso já transformar em prompt. Então, assim, desenhar isso, ele faz parte também desse processo, né, de sistema. Só que quando a gente vai para uma LLM própria, que é o nosso caso, a gente faz muito mais sofisticado e muito mais robusto, até no back-end. Então tem que colocar assim, uma mente de um criativo por trás. Então 10 mil caracteres ele não vai conseguir me entregar, porque eu tenho que colocar todos os formatos possíveis ali. Então eu crio várias entregas diferentes. A gente conseguiu hoje mapear tudo que a gente consegue entregar de texto quando a gente fala sobre copy ou sobre um redator de uma agência. O que o redator de uma agência faz, além de ter ideia? Né? Ele tem que sentar para escrever um bom roteiro, ou escrever um post, um stories, ou escrever um texto cabine, ou ter, né, uma ação de merchan bem organizada. Então é como se dentro da tua LLM você tivesse vários agentes e um agente especializado não só no que cada perfil profissional faz, mas em cada entrega daquele perfil profissional. É como se a gente construísse um departamento inteiro com as funções bem específicas e organizadas. A gente não tem um sistema de criação de imagem, por exemplo, nem um sistema de criação de vídeo, porque seria uma inteligência muito mais robusta. Mas o que a gente consegue fazer? Dentro dessa LLM, a gente consegue criar plugins para a gente trazer outras APIs de construção de imagem, de vídeo. Então, quando a gente fala sobre fluxo de trabalho, hoje eu tenho uma equipe muito enxuta, e não é sobre diminuir a quantidade de trabalho,
mas é sobre deixar todo mundo mais focado, né, nas entregas. Porque no final das contas, todo mundo que promete um resultado perfeito com a inteligência artificial está mentindo. Essa é a verdade. Se tem uma coisa que a inteligência artificial não vai fazer, é tirar a criatividade humana. Isso eu acho que já está até virando um discurso meio clichê, mas eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque as pessoas linkam inteligência artificial com automação. E nem tudo é automatizado, nem tudo é tão rápido assim. Tudo precisa de um processo, um craft, um olhar. Isso vai deixar a entrega final com muito mais qualidade. Então, para mim, hoje, não só na Tiger, mas no mercado de propaganda, a gente vai continuar tendo o mesmo olhar, entregar com qualidade. A entrega, eu acho que é o grande norte hoje. Não é entrega com IA. Não é a boa ideia sem inteligência artificial ou com inteligência artificial. É a entrega. Uma boa ideia ela vai continuar sendo uma boa ideia. O processo é que muda. E a Tiger ela se propõe exatamente a tentar viabilizar um processo um pouco mais enxuto. Ô Rafa, me diga uma coisa. Você acha que... acho que assim como aconteceu na época com a entrada do computador, né? Eu falo isso porque eu venho da época da prancheta, de cheirar cola, fazer pestap, aquela coisa toda. E aí, quando chegou o computador na área, né? A gente teve uma invasão que a gente chamava na época dos micreiros, né? Ou seja, era uma galera que por uma facilidade, né? De já... dele conseguir chegar em algo que ele não tinha habilidade, né? Manual, do desenho ou até mesmo a criatividade... ele utilizava, né, a questão do uso do computador para poder entregar algo, tá? E aí na época, né, a gente rotulava, a gente que era de publicidade, rotulava essa garotada que estava chegando, se metendo nesse negócio como os micreiros, tá? Você não acha que talvez a gente passe, né, nesse momento inicial da IA por algo semelhante? Eu acho que a gente está passando agora já. Inclusive, eu tenho visto muito em rede social, assim, essa promessa de entrega perfeita. Ou seja, as pessoas se apropriando de algo que ela nem tem conhecimento, né, para poder falar, né? Seja do meio publicitário quanto da própria IA, né? Eu acho que de todos os meios, assim, porque realmente a ferramenta parece que ela é muito mágica. Quando você escreve, sei lá, uma frase, ela te entrega uma... ou um vídeo ou uma imagem com resultado impecável, que a gente demoraria muito tempo para produzir, parece meio mágica, né? Só que quando você coloca isso numa linha de produção, né? E quando eu falo de linha de produção, não estou nem entrando na questão de procurar a melhor ideia, mas da execução. Você vê o quanto ela é falha, o quanto, por mais que o seu prompt seja perfeito, ele pode falhar. E aí cada tentativa e cada erro custa dinheiro também. Porque se tudo é crédito, né, a gente está comprando, né, os tokens, a gente está gastando dinheiro a cada tentativa e erro. Então, para mim, hoje é uma ferramenta. E é muita tentativa, né? É muita tentativa. E muito erro também. Muita tentativa e muito erro. E quando a gente traz produto, aí a coisa fica mais complicada ainda, porque você tem que ter lá uma perfeição de desenho de embalagem, coisas assim, e a inteligência artificial ela não te entrega. Quem falar que entrega está mentindo, ou está trabalhando pouco. Porque se você coloca numa linha de produção de muita entrega, você vai perceber que todo mundo tá falando do nano banana, né? É a moda da vez. Sim. E eu tô vendo muito isso, né? Tipo, cara, como o nano banana vai revolucionar. De fato revoluciona, melhora, né? Vai melhorando uma entrega ou outra e vai melhorando também um fluxo de trabalho. Hoje você consegue juntar imagens de um jeito muito mais preciso, mas ainda assim eu mexendo já vi defeitos. Eu já não me entregou com tanta perfeição assim. Assim como aconteceu na época do Sora, né? Quer dizer, falaram muito antes do lançamento do Sora e quando chegou, quer dizer, a coisa foi meio que decepcionante que até o Veo 3 passou na frente do Sora, né? Exato, exato. E o Sora tá ali num lugar também que ele entrega, hoje ele consegue entregar para determinadas coisas, né? Hoje você não consegue trabalhar com uma ferramenta só. Não consegue trabalhar. Você pode até escolher uma ou outra, mas é muito mais difícil você trazer uma ferramenta só para a agência e falar assim, isso aqui vai resolver meu problema. Porque cada cliente é uma demanda, tudo é ideia. Para mim, a ideia é o centro de tudo. Depois a gente coloca todo o ecossistema para trabalhar em volta da ideia. Então, se a ideia pede um determinado tipo de entrega e eu só tenho uma ferramenta, eu estou limitado. Então, é muito melhor eu ter um fluxo de trabalho onde eu consiga
plugar várias ferramentas diferentes para descobrir ali nesse meio desse ecossistema qual é a ferramenta que vai entregar a melhor execução. Porque assim, no final, é bom a gente separar, e as pessoas não estão conseguindo separar. Eu estou gastando muita saliva e muita sola de sapato explicando para o máximo de pessoas possíveis. Uma agência, ela não é uma produtora. O olhar de ser uma produtora, ainda a gente vai continuar, que é o olhar da tentativa e erro, do craft. Às vezes você tem que usar ainda pós-produção tradicional em cima de uma imagem que você cria. Exato. Rodoscopia. Então, assim, não adianta, essa mágica não existe. É uma mentalidade ainda que eu vejo muito nos clientes. Trabalho do Color, tem uma série de coisas. Tudo. É uma mentalidade ainda que está enraizada nos clientes, né? De achar que, porque eu tô falando de AI, eu vou entregar tudo pronto e muito rápido e muito barato. Então, assim, a coisa não tá ainda nesse lugar. O que a gente tem é uma qualidade maior de filtrar dados. Isso a gente consegue. Hoje eu consigo transcrever esse papo aqui, que poderia ser uma reunião, e ter ele muito mais organizado e essa reunião servir para alguma coisa. Ou seja, boa parte das reuniões hoje não serve para nada. Sim. Porque assim, você mal faz uma pauta dela, você não consegue filtrar tudo. E isso a inteligência artificial pode fazer por você de forma automatizada, né? Pegar tudo, criar um mapa mental, jogar num sistema e depois esse sistema a gente está lá sempre pedindo para ele entregar para a gente. Agora, Rafa, a gente falou aqui do grande benefício que o cliente tem com a agência First, como a sua, em relação à proteção de dados, né, segurança. Além disso, quais são as outras vantagens ou benefícios que esse cliente vai conseguir ter? A principal vantagem, pelo menos na TAG, foi uma coisa que eu quis desde o início, fazer o cliente participar mais. Não adianta nada eu ter uma inteligência artificial da porta para dentro, onde os meus funcionários vão usar, eu vou usar e o cliente não vai usar. Então, para você fazer uma operação dessa, é muito mais complexo, porque eu não quero vender uma ferramenta para o cliente, eu quero que ele participe do processo também. Então, implementar a cultura no cliente é o grande desafio, porque é fácil implementar a cultura da porta para dentro. Eu contratar as pessoas que já têm o pensamento de utilização de ferramenta, mas e do lado de lá? Eu comecei a perceber que os clientes queriam usar, né? Quando já em outras agências, né, com que eu trabalhei, já tinha uma inteligência artificial não própria, mas usando alguma coisa, os clientes já tinham um certo interesse. Tem uma ferramenta assim, será que você não pode me emprestar para usar e tal? E era proibido. E eu sempre achei isso não vou falar um absurdo, mas eu acho meio ruim para o processo. Se o cliente não está experimentando e treinando uma ferramenta que está trabalhando para a construção de marca dele, por que isso vai ficar só na agência? Eu quero que ele escreva os e-mails usando a inteligência artificial. Eu quero que ele escreva o post no LinkedIn quando ele for falar de uma promoção dele. Porque tudo isso ele também está ajudando a treinar a Tiger, que, por sua vez, está treinando, está construindo a marca dele, né? Então, esse foi o nosso grande diferencial. Também ter uma ferramenta robusta que eu possa entregar para o cliente. Falar assim, pode usar junto comigo. Aqui a gente vai ter um agente que é a criação e a gente vai ter um agente cliente. Então, para a gente isso é enriquecedor, assim, porque quando o cliente começa a usar a ferramenta, do lado de dentro da agência a gente já começa a perceber a diferença. Então, isso é um dos diferenciais, né, de entrega que a gente tem. E você consegue compartilhar com a gente, Rafa, um pouco de rotina? Assim, como que é a rotina de trabalho e de uso dessa AI e de outras ferramentas de IA, se vocês usarem também dentro da agência, e a do cliente, que é um processo novo que vocês estão construindo agora junto com eles? Claro. A gente tem hoje uma entrega que a gente consegue tangibilizar muito o que está por trás da Tiger. Hoje o grande gargalo, eu sempre percebi isso e ele continua sendo um grande gargalo, é o always on dos clientes. Assim, como é que a gente faz de uma forma massiva uma comunicação que venda? Há um ano eu comecei um curso, muito porque eu queria ensinar a criatividade para alunos e tal. Eu entrei todo num processo de entender o que é um infoproduto. Como é que você vende um produto, né? Não é só você gravar o seu curso, jogar na internet e esperar que alguém vai comprar. Você tem que ir atrás de quem está querendo comprar, quem está querendo te escutar. Isso eu comecei a fazer, eu ainda estava na minha última agência, mas me trouxe muito aprendizado, assim, de fazer um always on
muito mais focado na venda e diário. Hoje eu consigo fazer para qualquer cliente conteúdo diário. Para mim, hoje a gente vai ganhar na volumetria. Quem fizer mais volumetria vai ganhar. Qualquer discussão sobre algoritmo, entrega ou não, ou atrapalhar, para mim, eu vi na prática que não funciona. Eu já vi marca falando, eu posto 2, 3 vezes por semana, eu posto 4, para o algoritmo não me entender. Eu pergunto sempre, por que não postar todo dia? De domingo a domingo? Para você ficar relevante, para você estudar o seu conteúdo, para saber organicamente o que funciona e o que não funciona. E se funcionar, você bota mídia, impulsiona. Mas você só vai aprender postando todo dia. E por que é um gargalo? Porque é um comprometimento muito grande entre agência e cliente, né? Principalmente por informações muito, muito sensíveis, tempo de aprovação, né? Que às vezes é isso que demora. Então, quando você está com um cliente comprometido a você ser quase um editorial da marca dele, você consegue fazer algo muito diferente do que a gente vê no mercado hoje, que é uma volumetria de postagem, né? Você todo dia está falando alguma coisa. A gente lê o jornal todo dia. Todo dia é um assunto novo. Por que as marcas ficam tão atrasadas para falar do benefício delas? Por que elas não podem atrelar qualquer assunto com o negócio delas? E aí, sendo mais efetivo, eu consigo fazer isso na Tiger, porque eu consigo, e contando um pouco do nosso dia, e até um cliente nosso, que é o Mobishoe, que é uma empresa de tecnologia voltada para o transporte, a gente consegue mapear tudo que está sendo falado, né, sobre transporte e transformar em conteúdo. Então, todo dia, em menos de 1h30, eu consigo fazer pelo menos um processo de estrutura de carrossel para eles. Então, assim, até às 11 da manhã eles têm uma postagem. Eu olho as matérias de manhã, em menos de 1 hora a gente consegue fazer um carrossel. Pô, é simples fazer um carrossel, um post? Mas por que não faz todo dia? Então, assim, isso pra gente já está sendo muito valioso, porque a gente está trazendo novos formatos, e não só novos formatos, um novo jeito de comunicar, com mais velocidade. E aí a inteligência artificial entra como uma baita de uma ferramenta. Mas isso também é quase que uma mudança de cultura dentro do cliente também, né? Porque você ter esse volume e essa atenção para esse conteúdo também não é tão simples, né? Não, e a maior dificuldade hoje é a velocidade de você aprovar. É isso. A máquina hoje, ela já entrega. Sim. Eu posso mandar todo dia pro cliente 5 opções. E assim, com um tom completamente diferente um do outro. Com qualidade de imagem, com craft. A máquina faz sozinha? De maneira nenhuma. Eu tenho um redator por trás, eu tenho um diretor de arte por trás. Se precisar pro vídeo fazer uma rotoscopia, mexer em alguma coisa, a gente faz. O importante é o final. Ele tá impecável. Se a marca é muito premium, requer muito mais craft, a gente vai ter o tempo para isso. Mas a criação do sistema, hoje eu consigo automatizar e operar em menos de 1 hora. Então, assim, todo dia eu funciono como um jornal. Se eu colocar a máquina para girar ali, ela vai girar. Fica na mão do cliente a velocidade de aprovar ou não. Mas eu sinto que essa cultura está mudando aos poucos da velocidade. Porque hoje o cliente ele já se vê nesse lugar de uma resposta mais rápida também, né? E eu imagino que o próprio fato dele ser parte do processo, mesmo que indiretamente, porque ele não vai participar talvez do processo de criação de todos os carrosséis, mas de usar a IA, de entender a IA, de ver o ganho, né, de ter essa tecnologia treinada especificamente para o negócio dele, para a marca dele, em alguns projetos iniciais, isso deve, imagino eu, né, dar mais confiança para ele começar a ter agilidade na aprovação, de repente se apoiar um pouco mais também nessa ferramenta, para ser uma ferramenta de avaliação das peças e dos criativos junto com ele. Super. E, inclusive, a gente já está na prática com alguns clientes, a gente tem clientes fixos hoje, mas a gente tem testado muitos projetos assim, de fazer volumetria. Alguns clientes já estão vendo o resultado, assim, principalmente clientes mais efetivos com venda. Isso a gente viu muito no infoproduto, como a gente coloca o tráfego pago para ajudar, né, essa venda direta, assim. Isso coloca a agência num lugar muito diferente para mim. Uma mudança de pensamento e cultura de mídia até. A gente vem de propaganda
até com a entrada do computador, de internet, mas antes disso, a gente teve a principal grande mudança, foi rádio para TV. Então, assim, a gente vem passando por, né, essas grandes mudanças o tempo inteiro. O que eu vejo hoje não é só a entrada de inteligência artificial, é uma mudança de mídia. Porque no Brasil a gente é muito pautado ainda, né, em grandes veículos. Sim. Esses grandes veículos agora, eles estão se apertando cada vez mais, né, nesses grandes anunciantes que a gente sempre vê por aí. E quando a gente fala hoje em, cara, você vai abrir uma agência, o medo é, pô, não vou abrir uma agência, eu não ganho mais dinheiro, porque não tem mídia. Ninguém pensa diferente mais. Porque estava ancorado sempre na venda da mídia, né? Exato. Porque chegou um ponto que a criação ficou tão barata que, tipo, não se ganhava mais dinheiro com criação, né? Exatamente. E é o que a gente não vê no mercado americano, a gente não vê no mercado europeu. E agora a gente vai ver essa mudança no Brasil, principalmente. Quero trazer aqui uma polêmica que tangencia a nossa discussão, né? Que a gente viu agora recentemente em Cannes, a DM9 teve o seu Grand Prix retirado depois que foi descoberto que algumas cenas de resultados foram simuladas com inteligência artificial. E aí, como que eu quero trazer isso aqui para a pauta? Inteligência artificial é uma tecnologia que traz muita potência, muitas possibilidades para a gente, mas também traz muitos riscos e traz novos dilemas éticos também, né? Ou amplifica questões éticas pelas quais a gente sempre navegou. E eu queria te perguntar, Rafa, quais medidas você acha que podem ajudar a gente a navegar por esse mar de águas turbulentas que a IA também nos traz? Eu acho que o uso ético, ele é um campo que não é só para inteligência artificial, é um campo para a vida. No caso específico, né, do que aconteceu em Cannes esse ano, que eu acho que não foi uma coisa pautada em uma agência só. Eu acho Sim, que foram várias, né? foram várias agências e o mercado, né, acho que o mercado inteiro sofreu com isso, porque foi uma coisa reputacional, né, nossa. A criatividade brasileira sempre foi muito admirada, principalmente o Festival de Cannes. Nós fomos o país homenageado. País homenageado, com Astolfo Oliveto, com... E assim, foi trágico o que aconteceu. Até porque, assim, na realidade isso já acontecia, né? A gente sabe disso, de uma série de campanhas fantasmas que se veiculava, que a agência pegava e colocava para veicular isso no interior, para poder comprovar, mas era uma campanha fantasma, quer dizer, isso no fundo sempre aconteceu e não era uma situação única exclusivamente do Brasil, né? Isso acontecia de uma maneira geral, né? Sim. Eu tenho uma opinião muito clara e bem formada sobre isso. Para mim, eu acho que o principal culpado, se for achar algum culpado, são os próprios festivais. Eu acho que nem um nem outro, nem a só Cannes, mas eu acho que o jeito que foi construído, a forma como a gente avalia uma boa ideia. Porque se a gente parar para pensar, todas as ideias que sofreram as polêmicas são boas ideias. Nenhuma ideia é ruim. O Festival de Cannes é um festival de tendência. Quando a gente fala sobre Dove Sketches de 10 anos atrás, foi uma ideia que mudou a propaganda, foi um jeito de você contar de uma forma experimental como a sua marca pode se posicionar em cima de algum assunto. Isso foi brasileiro. Então, quando a gente tem esse desenho e a gente tem uma concorrência injusta, a meu ver, principalmente com o mercado norte-americano, a gente tem uma concorrência de resultados. Hoje, para você lançar uma campanha no Brasil que ela tenha pelo menos 250 milhões de impressões, é praticamente impossível com a mídia que a gente tem e o jeito que você consegue impactar em cima de um evento só. Quando você vai para os Estados Unidos, você vai para o Super Bowl, você tem 1 bilhão de impressão. Então é a gente disputando com um resultado muito longe do nosso. Sim. E quando o festival ou os festivais começam a cobrar esse tipo de eficiência de campanha, de resultado de campanha... Que era o tal do ROI, né? Sem olhar a um contexto, né, de cada país, de cada região, fica uma coisa desonesta. Sim. Como é que você vai ganhar um leão de titânio disputando com DoorDash, que fez uma campanha de Super Bowl? O resultado ele nunca vai chegar perto. Então, essa corrida, ela perdeu um pouco o controle, não só do Brasil, mas de outros países criativos também. Né? De, cara, como é que eu vou colocar aqui? Então, vamos extrapolar, vamos interpretar o resultado de outra maneira, né? Colocando um pouco mais de olhar em cima de qualquer tipo de impressão, aumentando muito os números, né?
Quando a gente vai para o campo da ética, é claro que, né, nessa correria de ganhar o prêmio máximo, né, do festival, eu entendo muitas cobranças, a gente esquece um pouco que todos os criativos que estão lá por trás trabalhando, eles são cobrados por resultado. Se você não ganha Leão 2 anos seguidos, você já começa a ser visto como um cara pouco criativo. Eu entendo muito quem está começando na carreira também, que depende muito disso para fazer a carreira decolar. Então é toda uma cadeia que vai sofrendo com isso, mas a gente sabe que às vezes a decisão de, né, fazer uma mudança tão forte, né, como foi de alguns cases, usando inteligência artificial, são decisões de poucas pessoas, assim, né, de poucos líderes vão olhar e vão falar assim, vamos mudar para cá. É claro que assim, quando a gente aponta o dedo hoje no mercado de propaganda, a gente está apontando o dedo para todo mundo. E às vezes esse dedo está apontando para a gente também. Porque foi um movimento que todas as agências brasileiras tiveram que passar nos últimos anos, né? Então eu acho que daqui para frente, para a gente mudar, é uma reestruturação até do jeito que é avaliado a ideia, né? E não essa caça às bruxas como a gente vê hoje. Você comentou aqui, Rafa, sobre essa entrega em volumetria que está muito conectada à rede social especificamente. Hoje, a entrega da Tiger está concentrada nessa parte de produção de conteúdo ou vocês também atuam em outras vertentes? Nesse início, a gente está focando muito em conteúdo, até para o cliente saber de uma forma até mais direta do que a gente pode ajudar ele. Mas eu sou criativo, eu acredito muito, sou um entusiasta da criatividade e eu acredito muito em provocações. Só que primeiro eu preciso ganhar a confiança dos clientes, preciso entrar com uma coisa mais concreta, e conteúdo a gente já tem visto que é um bom jeito de ter um cartão de visita, assim, né? De entregar de um jeito bem focado, mudar o ponteiro, né, de alguns produtos assim que a gente já está vendo, e com o tempo a gente vai ganhando a confiança. A gente sabe que é praticamente uma coisa normal no mercado, né? Muito difícil quando você não é uma agência grande, uma multinacional por trás, com contas alinhadas, a gente pegar uma conta hoje e já sair fazendo uma campanha full service com TV. Mas a gente, por ser independente, a gente quer entrar no cliente, surpreender e provocar. Então, a gente está focando no conteúdo, mas eu acho que a criatividade com papel de mudança para as marcas, ela está muito no PR stunt, num achar novos formatos, ou pegar uma mídia tradicional e pensar bem diferente, né, do que a gente vê, né, de entrega tradicional. E a gente se propõe a fazer isso também, provocar. Mais ancorado na ideia do que necessariamente na mídia, né, no formato. Super. Eu sei que hoje, em termos de remuneração das agências, aqui no Brasil a gente é muito pautado na mídia, porém a Tiger nasce para tentar desbravar outros territórios, principalmente trazendo fluxo de trabalho, inteligência artificial para um fluxo de trabalho. Eu acho que a gente precisa resgatar um valor da criatividade, né? Resgatar o valor da entrega e não só olhar para a mídia, ver a remuneração e jogar para baixo até a precificação de ideias, assim. Então a gente quer valorizar isso. É claro que a gente precisa focar, né, na entrega de mídia, só que a gente não é pautado só nisso. A gente, nessa temporada, estamos com um encerramento diferente, em que cada convidado deixa uma pergunta para o próximo responder. Então, vou aqui ler a sua pergunta, Rafa, a pergunta que deixaram para você. Hoje temos nos preocupado em criar hábitos saudáveis de uso das telas digitais, especialmente por conta do vício que as redes sociais podem causar se levado ao consumo excessivo. Você pensa que algo similar pode ser uma preocupação com relação à inteligência artificial generativa? Devemos nos preocupar com um possível uso excessivo de apps de IA no cotidiano de uma pessoa a ponto de trazer prejuízos cognitivos? Olha, eu acho que é uma discussão. A gente já vê o uso de telas como uma coisa muito nociva, principalmente para as novas gerações, né? Eu particularmente vivi uma geração sem tela, então eu sinto muito essa entrada da tecnologia de um jeito muito mais agressivo, né? Eu sinto que me faz mal quando eu estou usando muito. A gente vai ter uma geração que já vai nascer dentro da tela, né? Num jeito de viver muito diferente, né? A gente já tem essa geração hoje. O que eu acredito é sobre uma disciplina e cuidado.
como qualquer outra coisa na vida, né? Se a gente tem disciplina e cuidado para a gente trabalhar de uma forma saudável, né? Preservando nossa saúde mental, principalmente, não só no uso recreativo, a gente consegue também ter esse olhar dentro do trabalho. Eu acho que as relações humanas, elas são o nosso grande tesouro hoje. É o que a gente mais tem que preservar. Hoje o que a gente mais vê, é muito comum isso, né? A gente, numa mesa de jantar ou numa mesa de um almoço ou um encontro de amigos, boa parte desse grupo ainda preso em telas, né? E deixando de viver aquilo que a gente está vivendo ali. Eu acho que isso, por mais clichê que pareça, ele está muito enraizado, né, na nossa sociedade hoje. Eu acho que cada pessoa tem que ter um lado individual para poder cuidar disso. Não vai ser uma empresa que vai ditar regra, não vai ser uma Big Tech, muito menos uma Big Tech que vai ditar uma regra ou um jeito de fazer ou não fazer. Eu acho que é uma coisa meio de educação individual, né? Cada vez mais as marcas vão falar disso. Eu acho que, se eu não me engano, a Vivo hoje é uma marca que é uma empresa que fala muito disso, toca muito nesse assunto, né? De desligar um pouco mais a tela, apesar de ser um negócio delas, isso que eu acho muito mais interessante. O negócio deles é tela, mas eles pedem para você fazer o contrário. Então, eu acredito muito que tem uma salvação, tem um jeito, né, mais leve da gente lidar com isso tudo. Eu vou só expandir essa tua fala para uma área bem específica, porque você falou muito de disciplina e cuidado, né? E aí, quando a gente pensa nas gerações nativas, são justamente os pequenininhos. E quanto mais novo, né, mais nova a criança, mais ela precisa de disciplina e de cuidado, né? Exato. Então, que nós pais, você é pai também, não sei se você Ainda é pai também, então, ó, nós pais, você pai de casa, ó, já ficar aqui conectado com, acho que a resposta do Rafa, que ressoa muito com quem tá nesse desafio. Obrigada, Rafa, por aceitar nosso convite para vir aqui hoje apresentar a Tiger, compartilhar um pouco da tua visão, acho que assim, visionário, de criar um negócio que traz inteligência artificial pro coração dele e foge só dos ganhos incrementais, que é muito da realidade, acho que da maioria de todo mundo, né? Mas essa ousadia para repensar a propaganda do zero, e a gente ficamos aqui ansiosos para ver os próximos capítulos dessa sua jornada. Eu que agradeço. Acho que o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho educacional até, explicando, né, desmistificando um pouco o que é inteligência artificial para o público. Eu acho que é bem importante até do ponto de vista ético, quando que a gente falou aqui, discutiu aqui, a gente ter canais como vocês, assim, né? Até para a gente saber não só até onde a tecnologia vai, mas como ela já está sendo implementada nas nossas vidas hoje, né, no nosso trabalho. Eu também estou muito ansioso aqui para os próximos passos da Tiger e espero um convite para voltar aqui depois de um tempo. Ô Rafa, eu vou te pedir para falar teu Instagram para quem quiser te seguir, o teu e o da Tiger, para acompanhar também, porque você também produz bastante conteúdo interessante para quem quer navegar por esse universo da inteligência artificial. Bom, meu Instagram é o Rafa Cel, Rafa com PH, Cel de Cel. Eu falo muito mais de criatividade do que de inteligência artificial, mas na Tiger eu falo todo dia de inteligência artificial e o perfil é tigeragency.ai. É só digitar isso no Instagram ou se entrar no meu já vai achar a Tiger lá. Muito bom, obrigada. Quero agradecer também os nossos apoiadores, Artesania Choripanes, Belecave e Apengas, e agradecer toda a equipe do Estúdio 1338, Camila Guiar e Alessandra Kemi. E se você gostou desse episódio, não esquece de deixar aquele joinha pra gente, né? E de seguir aqui o canal, tá? Para que você possa acompanhar os novos episódios. Meu muito obrigado e até a próxima. Até.